New Generation, levando a mensagem do Evangelho de Jesus Cristo a todos os que têm sede. Esteja atento à ministração da Palavra de Deus, preparada para o seu crescimento espiritual. Vamos começar a transmissão do nosso culto. Nós transmitimos o nosso culto todos os domingos às 5 horas da tarde. Não importa onde você esteja, você é muito bem-vindo. O nosso desejo é que você participe conosco. Se você quiser, utilize aí o Facebook, escreva alguma coisa para nós e diga que você está aí e como a recepção está chegando até você. Será um prazer receber você todos os domingos. O meu nome é Pastor Ilan Marques e somos aqui da Nova Geração. É uma igreja brasileira em Denver. Que Deus te abençoe e que o Espírito... Homem de guerra é Jeová, seu nome é temido na terra, a todos os teus inimigos venceu, Deus grande e temido em louvores. Homem de guerra é Jeová, seu nome é temido na terra, a todos os seus inimigos venceu, Deus grande e temido em louvores. Quem é como o Senhor, entre os deuses sobre a terra, que me livra do mal, que me dá poder para guerrear. Homem de guerra é Jeová, seu nome é temido na terra, a todos os seus inimigos venceu, Deus grande e temido em louvores. a todos os teus inimigos venceu, Deus grande e temido em louvores. Homem de guerra é Jeová. Todo mundo marchando, hein? Prestando continência ao nosso grande general. Pelo Senhor, marchando-se seu exército, poderoso é Sua glória será vista em toda a terra. Vamos cantar o canto da vitória. Glória a Deus! Vencemos a batalha. Toda arma contra nós perecerá. Quem é o nosso general? O nosso general é Cristo. Seguimos os seus passos. Nenhum inimigo nos resistirá. Estou subindo pra um lugar mais alto. Eu já queimei as fontes com o passado e em meus olhos vejo o futuro. Tudo novo se fez, tudo novo se faz. E dessa estrada eu não me desvio nunca mais. Estou firme, Eu não me desvio nunca mais. Vou avançar, eu vou crescer. Ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo. Meu alvo é Cristo. vou avançar, eu vou Vou crescer. avançar, eu vou crescer. Ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo. Meu alvo é Cristo. Nós estamos nesse caminho juntos.
We are in this way together. E é com unidade que nós vamos alcançar. And it's for unity that we are going to get there. No caminho do milagre estou, sei que tu irás passar por aqui. Então guardarei comigo a fé e a esperança em meu coração. Não me deixarás morrer sem te ver, pois eu sei que tudo podes mudar. Quando encontrar contigo, Jesus, virtude de ti sairá. No caminho do milagre estou, sei que tu irás passar por aqui. Então guardarei comigo a fé e a esperança em meu coração. Não me deixarás morrer sem te ver, pois eu sei que tudo podes mudar. Quando encontrar contigo, Jesus, virtude de ti sairá. Deixe que o Senhor vá sem que Ele te realize. Não te deixarei sem teu milagre ver. Clame ao Senhor nessa noite. Clamarei até Chame o nosso Deus. Chama, se preciso uma multidão romperei só pra te tocar. Obrigado pela tua existência, Thank you Senhor. for existing, God. Obrigado porque tu és poderoso, Senhor. Thank you for being powerful. E mesmo que a multidão, Senhor, nos impeça de chegar a ti, Senhor. And even if the multitude was O Senhor to tem stop nos us dado to get força, there, Senhor. you are giving us strength. Obrigado, Deus. Thank you, God. Louvado seja o teu nome, Praise Senhor. your name, Lord. Glorifique ao Senhor. Worship the Exalte a Ele nesta Lord. Exalt noite. him right now. Diga que Ele é grande, que Ele é poderoso. Tell that he is powerful. That Não he há is outro big. Deus como o nosso He's great. Deus. There is no one like our God. The splendor of the King, God in majesty. Let all the earth rejoice. Let all the earth rejoice. He wrapped himself in light, and darkness rise to hide. Trembles at his voice. He trembles at his voice. How great is our God? Sing with me, how great is our God? Always sing, how great is our God? Hallelujah. Age to age, age to age He stands, and time is in His hands. Beginning and the end, beginning and the end. The Godhead three in one. Father, Spirit, Son, the Lion and the Lamb, the Lion and the Lamb. How great is our God? Sing with me, how great is our God? Oh, sing, how great is our God. And above all names, name above all names, worthy of the praise. My heart will sing, how great is our God. Então minha alma
Senhor. Quão grande és tu, sim, Senhor, tu és tremendo. És tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Quão grande és tu, quão grande és tu. Aleluia, glórias ao Senhor. New Generation, levando a mensagem do Evangelho de Jesus Cristo a todos os que têm sede. Esteja atento à ministração da Palavra de Deus, preparada para o seu crescimento espiritual. Eu entendo que Jesus, ele disse: ide por todo mundo e pregar o Evangelho a todas as pessoas. Não aprendemos o que Jesus ensinou, não vamos nunca obedecer o que ele ensinou. Vamos orar uma vez mais. Pai, obrigado, pedimos a tua bênção, a tua palavra enquanto encontrarmos os nossos corações. Bem-vindos todos aqueles que chegaram aqui neste lugar. No problem, though. Welcome everybody that has come to this place tonight. E aos que nos assistem também pela internet. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. And also those that assist via the internet, that God would bless each one of you. Que Deus possa falar ao nosso coração. That God would be speaking to our hearts. Hoje teremos a ceia do Senhor. Today we'll participate in the Lord's Supper. E interessante que algumas pessoas, eu me lembro já de muitos anos, And it's interesting, I remember many years back, a few people chegava na igreja dia de ceia e falava assim: nossa, eu nem lembrava que hoje era ceia. would come to church on the day of the Lord's Supper and say, "Oh, I didn't even remember today was the Lord's Supper. Nem me preparei. I didn't even prepare myself." Bom, isso não deve existir, não é verdade, irmãos? But this should not exist, right, brothers? Nós temos que estar sempre preparados. We need to always be ready. Porque se nós não estivermos preparados para a ceia do Senhor, Because if we're not prepared for the Lord's Supper, e Jesus voltar agora, and Jesus comes back right now, quem não estava preparado para a ceia não vai estar preparado para subir com Ele. and whoever wasn't ready for the Lord's Supper won't be ready to go up to heaven with Porque him. lá vai ter as bodas do Cordeiro, né? Vai ter festa e ceia. Because there will be a feast and there will be party. Amém? Amen? Louvado seja Deus. Vamos meditar na palavra de Deus, depois So praise be the name of the Lord. And let's meditate on the Lord's Word. Lucas capítulo 9, a partir do versículo 10. Luke chapter 9 and verse 10. Encontrou, diga amém. Whoever found it, say amen. Quem não encontrou ainda, diga misericórdia. Whoever hasn't found it, say mercy me. Have mercy on me. Amém, irmãos? Lucas 9, a partir do versículo 10, So Luke 9 starting in verse 10. diz assim as Escrituras. E regressando os apóstolos, contaram-lhe tudo o que tinham feito. E tomando-os consigo, retirou-se para um lugar deserto de uma cidade chamada Betsaida. E sabendo a multidão, o seguiu, e ele os recebeu e falava-lhes do reino de Deus e sarava os que necessitavam de cura. E já o dia começava a declinar, então, quando chegando-se a ele, os 12 disseram-lhe: despede a multidão para que, indo aos lugares e aldeias em redor, se agasalhem e achem de comer, porque aqui estamos em um lugar deserto. Mas ele lhes disse: dai-lhes vós mesmos de comer. E eles disseram: não temos senão 5 pães e 2 peixes, salvo se nós próprios formos comprar comida para todo este povo. Versículo 14 diz: portanto, estavam ali quase 5.000 homens. Disse então aos seus discípulos, isto é, Jesus disse aos seus discípulos: fazei-os assentar em ranchos de 50, em grupos de 50 em 50.
E assim o fizeram, fazendo-os assentar todos. E tomando os 5 pães e os 2 peixes, e olhando para o céu, abençoou-os e partiu, e deu aos seus discípulos para que eles, porém, entregassem à multidão. Versículo 17. Comeram todos, e saciaram-se, e levantaram do que lhes sobrou 12 alcofas, ou 12 cestos de pedaços. Amém? I won't read in English, but that was from verse 10 to 17. Vamos orar uma vez mais. Let's pray once more. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Thank you, Lord, for your word. Renova o nosso coração e a nossa fé. Renew our hearts and our faith. E que a Tua palavra fique guardada no nosso coração. And that we would keep your word in our hearts. Pai, eu rejeito aqui neste lugar Father, I reject here in this place toda interferência do inimigo. any interference of the enemy. Traz aqui os Teus anjos e ministra sobre nós. Bring your angels and minister to E us. nos dá a Tua paz. And give us your Em peace. nome de In Jesus. the name of Jesus. Amém. Amen. Amém. Irmãos, nesse texto é muito interessante. Nós vemos aqui um milagre tremendo. Brethren, this text is very interesting. We see a marvelous miracle that happened E here. esse milagre é aqui chamado de a multiplicação dos pães, ou o milagre da multiplicação. And the miracle we see here is the multiplication of bread. Or Eu não gosto, não sou muito de ficar pregando sobre milagres. I don't really like to preach too much just about miracles. O que eu quero dizer, eu não gosto de ficar incentivando que as pessoas vivam somente buscando milagres. That is, I don't like to provoke people to live seeking only miracles. Porque de fato nós precisamos ter Deus no nosso coração. Because in fact, we need to have God in our hearts. E nós precisamos buscar o Deus que opera milagres e não somente o milagre. And we need to seek the God that performs the miracles and not only the miracle. Porque milagre você pode achar em muitos lugares que não em Deus. Because you can find miracles in many places outside of God. Ainda que alguns sejam falsos milagres, Even though some may be fake miracles. mas em muitos casos, se você busca só milagres, você pode ser facilmente enganado. But in many cases, if you only seek miracles, then you can be easily deceived. Mas quando nós buscamos ao Deus Todo-Poderoso, But when we seek the all-powerful God, nós temos algo muito importante. then we have something very important. Nós temos o Deus que é o Deus que quer ser adorado. The God that wants to be praised. Nós temos Ele conosco. We have Him with us. Nós temos os milagres que Ele faz. We have the miracles that He performs. E então nós podemos ter, de fato, 100% e não somente uma pequena parte. So then we can have 100% and not just a small part. E quantos querem 100%? And how many want 100%? Eu quero 100%. I want Se você 100%. quer 100%, você precisa buscar esse Deus. If you want 100%, you have to seek this God. Mas é muito importante nós entendermos, irmãos, que cada milagre, ele vem da parte de Deus, It's very important we understand that each miracle comes from God, mas ele requer um processo de obediência. or a part comes from God, but He also requires a part of obedience from us. E nós muitas vezes ficamos buscando que Deus faça um milagre na nossa vida. And oftentimes we keep looking for God to do a miracle in our life. Às vezes ficamos chateados com Deus. And sometimes we become upset with God. Quantos já ficaram chateados com Deus? How many have become upset with God? Eu já fiquei. I have become. Mas, Senhor, por que tu não fizeste isso? I say, Lord, why did you do this? Tanto que eu queria aprender a falar inglês de uma semana para outra. You know how badly I wanted to learn to speak English from one week to another. Eu pedi um milagre e tu não fizeste esse milagre. I asked you for this miracle and you didn't work this miracle. Podias ter tocado somente na minha língua e eu já saí falando. You could have merely touched my tongue and I would just be speaking English already. Outro poderia querer outro tipo de milagre, Senhor, eu queria ser bonito. Cura meu rosto. Maybe other people seek other kinds of miracles, saying, I wanted to be pretty, cure my face, heal my face. Aí você fica, por que eu nasci feio? And then you keep saying, why was I born so ugly? Não se preocupe, Deus fará um milagre na sua vida. Don't worry, God will do a miracle in your life. Eu já vi coisas interessantes acontecerem, viu? I've seen very interesting things happen. Um rapaz que nós receitamos, começa a orar todo dia com imposição de mãos sobre o seu rosto. Eu falei para ele, começa a orar. I told the young boy once to start praying every day with his hand on his face, E aí você vai casar.
And then I told him, and then you will get married. Senhor, cura, Senhor. And say, Lord, heal my face. Faz uma obra aqui. Do a good work Não é here. que casou? And then the time that he got married, Uma menina bem bonita. it was a pretty girl. Aí só Pretty pode girl. ser um milagre de Deus. That could only be a miracle of Ou God. Deus curou ele ou cegou ela. Either God healed him or made her blind. Um dos dois. One of the two. Mas, queridos, o fato é que mesmo que nós não gostemos de ficar falando milagres, But the fact is, even if we don't like to just talk about miracles, nós precisamos de um milagre. we need a miracle. Nós precisamos de um milagre todos os dias. We need a miracle every day. Porque todos os dias nós somos lançados em situações que são impossíveis de se resolver. Because every day we are thrown into situations that are impossible to resolve themselves. E não importa que linha teológica você segue, And it doesn't matter what line of theology you follow ou não importa que religião você segue, or what religion you follow. não importa em o que você acredita, It doesn't matter what or in who you believe. você precisa de um milagre. You need a miracle. Você vai ver na Bíblia, no Novo Testamento especialmente, You can see in the New Testament of the Bible, muitas pessoas do povo de Deus recebendo milagres de cura, many of God's people did receive miracles of healing operação de maravilhas, or just wonderful works. mas você vai ver pessoas que não eram da nação de Israel, But you will see people that were not from the nation of Israel, pessoas que não tinham Deus, o Deus de Israel, como seu Deus, people that did not have the God of Israel as their own God. mas eles ouviram falar de Jesus. But they heard somebody talk about Jesus E o que Jesus estava fazendo? and what it was Jesus was E doing. eles vieram até And Jesus. they came unto Jesus. Uma foi uma mulher. One was a woman. Essa mulher era de outra nação. This woman came from another nation. E ela sofria de uma hemorragia, de um fluxo de sangue. And she suffered from a blood issue. E ela disse, se eu somente tocar nas suas roupas, serei curada. And she said, if I could but touch Jesus' clothing, I will be healed. 12 anos sofrendo com uma enfermidade. She spent 12 years suffering with this infirmity. Mas ela creu. But she believed. Ela creu em She Jesus. believed in Jesus. E ela creu que ela precisava de um milagre. And she believed that she needed a miracle. Você sabe qual é o tipo de pessoa mais medíocre que eu considero? You know the kind of person I consider most mediocre? É aquela pessoa que precisa de ajuda, mas não quer pedir ajuda a ninguém. Is that person that needs help but doesn't want to ask anyone for Você help. está vendo que ele precisa de ajuda. You see that they need help, Ele resolve carregar esse piano sozinho. but they decide to carry the piano all on their own. E você diz, você quer ajuda? You say, do you want any help? Não, eu estou bem. No, I'm okay. Eu estou bem. I'm good. Está quase caindo, quase morrendo. I'm almost falling down, almost dying. Não é? Existem pessoas que precisam de um milagre no casamento. There are people that need a miracle in their marriage. Aí você diz, você precisa de ajuda? And then you ask, do you need any help? Ele diz, não, eu estou bem. They say, no, I'm okay. Está quase se divorciando. They're almost getting divorced. Briga todos os dias com a esposa. They fight every day with their E wife. você diz, você quer ajuda? And you say, would you like any help? Não, No. estou bem. No, I'm Tem good. gente que está padecendo de uma enfermidade. There are people that are dying from a sickness. E a gente diz assim, quem quer fazer um pedido de oração? And then I ask, who wants to make a request for prayer? Todo mundo calado. Everybody, silent. Estou bem. I'm good. Todos precisamos de um milagre. All of us need a miracle. O que eu quero que você entenda nessa noite, What I want you to understand tonight existe algo que Deus requer de is that nós. there exists something God requires from us. Chama-se obediência. It's called obedience. Nesse texto, talvez você não vê isso aqui. Perhaps you don't see that in this text, Mas eu quero que você acompanhe comigo essa história. but I want you to follow along with me in this story. Jesus, ele foi para um determinado lugar, mas ele não chamou ninguém para ir com ele. Jesus went to a specific place, but he did not call anybody to go with E him. esse lugar era um lugar deserto. And this was a deserted place. E o propósito de Jesus talvez era ficar só. So maybe Jesus' purpose was to be alone at that Mas time. quando as pessoas ouviram que Jesus estava indo para este lugar, But when the people heard Jesus was going to this place, eles correram para esse lugar. they ran to that place. E eles ficaram ali com Jesus porque eles queriam escutar algo de Jesus. And they stayed there with Jesus because they wanted to hear something from him. Eles gostavam de ouvir os ensinamentos de They Jesus. enjoyed listening to Jesus' teachings. Outros estavam ali por curiosidade.
Others were there out of curiosity, porque sabia que Jesus estava curando, como diz o texto. because they knew Jesus was healing people, as it Jesus, says in the text. Jesus estava fazendo milagres. Jesus was working miracles. Jesus estava cuidando daquele povo, Jesus was taking care of that das people, necessidades daquele povo. of the needs of that people. Mas o que aconteceu? But what happened? O dia passou The day went by, e eles foi ficando tarde. and it got later and later, E de repente os discípulos ficaram preocupados and suddenly the disciples were worried. e disseram: Senhor, despede essa multidão, manda esse povo embora, And they said, Lord, let these people go. Tell them to go away, porque está ficando tarde because it's getting late, e aqui é um lugar deserto, and this is an empty place. não tem nada para comer There's nothing to eat here, e é muita gente, Senhor. and there's a lot of people here. E Jesus então falou: por que vocês mesmos por que vocês mesmos não providenciam algo para eles comerem? And Jesus asked them, why don't you yourselves provide something for them to E eat? eles então ficaram assim: mas como vamos fazer isso? And they looked to each other and said, how will we do this? E Jesus falou: o que vocês têm aí? And Jesus asked, what do you have with you? Eles disseram: nós só temos aqui, Senhor, 5 pães e 2 peixes. They said, Lord, here we only have 5 loaves of bread and 2 fish. Se fosse 2 baleias, Maybe if it was 2 whales, talvez dava para alimentar aquela multidão. then maybe it would be enough to feed that multitude of Porque people. diz que havia 5.000 homens naquele lugar. Because it said that there was 5,000 men in that place. E não é que eles não contavam as mulheres, mas eles disseram: afora as mulheres e crianças, né? And it's not that they didn't exclude the women and the children, but they just mentioned the men that were there. E é interessante, irmãos, que algo aconteceu naquele lugar. And it's interesting, something happened in that place. Jesus, ele deu algumas instruções para os seus discípulos. Jesus gave some instruction to his disciples. E a primeira instrução que Jesus deu para os seus discípulos foi a seguinte: And the first instruction Jesus gave his disciples was the following. faça os grupos de 50 em 50. He said, make groups of 50 men each. E depois vocês peguem e vamos orar pelo pão And then get the bread, and we're going to pray e for the bread. comece a distribuir para o povo. And then start distributing it to the people. E talvez você pense assim, que de repente surgiu uma montanha de pães enquanto Jesus orava. And maybe you're thinking that while Jesus was praying, there was a mountain of bread that Mas appeared. não, isso não aconteceu dessa maneira. But no, it did not happen that way. E eles colocaram as pessoas de 50 em 50 And they divided the people into groups of 50. e eles distribuíram o pão e o peixe. And they distributed the bread and the fish. E é interessante que todos comeram And it's interesting that everyone ate. e no final se recolheram 12 cestos And at the end, they collected 12 baskets do resto dos pães que eles haviam comido. with the remainder of the bread of what everyone had eaten. Isso de fato foi um grande milagre. This, in fact, was a great miracle. Mas por que esse milagre aconteceu? But why did this miracle happen? Mas primeiro eu queria falar de algumas coisas que são impedimentos para nós So first, I'd like to talk about a few things that hold us back. They impede us. para que nós não desfrutemos dos milagres, That we cannot enjoy these miracles. para que nós possamos não ver os milagres So that does not permit us to see these miracles. e de fato as coisas não acontecem para nós. And in fact, that things will not happen for us. Quando começou a ficar tarde, When it started getting late, veja bem o primeiro impedimento. pay attention to the first block. Primeiro impedimento foi preocupação. The first one was worry. Se você quiser, anote na sua Bíblia ou num papel, diz assim: a preocupação é um impedimento para mim ver o milagre de Deus. If you want to write it down, you can write that worrying or anxiety is one thing that holds me back from seeing God's miracles. Veja bem uma coisa: os discípulos, que eram os homens que andavam com Jesus, So pay attention that the disciples, the men that walked with Jesus, que a Bíblia chama de os 12, that the Bible calls the 12, eles conheciam Jesus. they knew Jesus. Eles estavam com Jesus. They were with Jesus. Eles tinham tido uma experiência com Jesus. They had an experience with Jesus. Mas eles mesmos foram quem chegaram para Jesus But it was them themselves that approached Jesus e disseram: Senhor, está ficando tarde. and said, Lord, it's getting late. Senhor,
Esse povo precisa comer. Lord, these people need to eat. Manda esse povo embora. Send these people away. Olha a preocupação dos 12. Look at the worrying of these 12. Imagina você se Jesus fosse dar ouvido ao que os 12 disseram. Imagine what it would have been like if Jesus actually listened to those O 12. que aconteceria, irmãos? What would have happened? Não haveria milagre. It wouldn't be a miracle. Você concorda comigo? Do you agree with me? Se Jesus ouvisse assim, ok, então manda esse povo embora. If Jesus heard them and said, okay, send these people away. Sabe, irmãos, a preocupação humana, a preocupação do nosso coração You know, the worrying in our own heart é uma das coisas que, de fato, não traz o milagre à existência na nossa vida. is one of the things that keeps the miracle from becoming a reality in our life. Sabe, nós estamos no mês de fevereiro, nós já estamos preocupados com o que vamos comer lá em setembro. We're already only in the middle of February and we're already worried about what we will eat in September. E nós então pegamos o congelador da nossa casa, a geladeira, enchemos de comida. So we get our freezer and our refrigerator and fill it with food. Olha, eu vi que vai cair uma neve uma tempestade, 2 dias. Look, I saw it's going to snow. There'll be a storm that will last 2 days. E aí você vai no mercado, o mercado está cheio, parece que passou um furacão, levou tudo. And you go to the supermarket, it looks like a hurricane passed through there and took everything. Ficamos preocupados, será que vai faltar comida? Não vamos poder ir ao mercado? And we start to worry and say, will we lack any food? We should go to the supermarket. E olha que nós nem moramos no deserto. Look, we don't even live in the desert. Cada esquina tem um supermercado. Every corner here has a supermarket. Temos cartões de crédito. We have credit cards, Ou outros guardam dinheiro debaixo do colchão, né, Aaron? where other people store their money under the mattress. Right, Aaron? Outros têm um cofre em casa. Or others have a safe at home. Um caixão. Parece, as palavras parecem. Ai. Ou seja, nós ficamos muito preocupados. Or be it, we really worry a lot. Estamos preocupados com o carro. We get worried about our car. Nossa, meu carro é 2010, já está velho 2 anos. My car is from 2002. It's already too old. 2010. 2010. It's already 2 years old. Ai, como é que vai ser? Eu vou perder muito dinheiro. What am I going to do? I'll lose a lot of money. Irmãos, se nós ficarmos preocupados, não veremos os milagres de Deus. Brethren, if we worry, we will not see God's miracles. Sabe, muitas vezes, como seres humanos, nós somos tentados com essa preocupação. You know, many times as human beings, we are tempted with this kind of worrying. Preocupamos, será que eu vou ter salário daqui a 10 anos? We worry, perhaps, will I really have a salary in 10 years? Ai, como é que vai ser? Como é que vai ser o pagamento da minha casa? How will I pay my house? Ai, como é que vai ser isso? Como é que vai ser aquilo? How will I do this or that? Sabe o que foi que Jesus disse? You know what it was Jesus said? Quem de vocês pode acrescentar qualquer coisa à sua vida com as suas preocupações? He said, who of you can add a minute to your life by worrying? Quem? Who? Você pode acrescentar alguma coisa com a sua vida? Can you add anything to your life by Com worrying? as suas preocupações? With your worrying? Nada. Nothing. Nós nos preocupamos e isso, irmãos, entristece o coração de Deus. We worry and this really saddens God's heart. Sabe por quê? You know why? Porque todos os ensinos de Jesus envolvem não esteis preocupados, não andeis preocupados. Because all of Christ's teachings say, do not walk being in anxiety or being worried. Não fique ansioso Don't be anxious. com o que você vai comer amanhã, Don't be anxious with what you will eat tomorrow. como você vai se vestir, How you will dress. porque Deus é quem cuida de você. Because it's God that takes care of you. Você pode dizer comigo, Deus é quem cuida de mim? You say it's God that cares for me. Então diga outra vez, diga, Deus é Say quem again. cuida de mim. It's God that takes care of me. Deus cuida da minha família. God takes care of my family. Deus cuida das minhas God finanças. takes care of my finances. Irmão, se Deus não puder cuidar da sua família, ninguém mais pode. Brethren, if God cannot take care of your family, no one else can. Você sabia que às vezes nós confiamos mais no nosso celular do que em You Deus? know, sometimes we trust more in our cell phone than in God. Filha, deixa o celular ligado. We say, daughter, leave your cell phone on. Qualquer coisa você liga para o papai. No matter what, you call dad. Estamos a 50 milhas de distância We're 50 miles away, e achamos que vamos poder salvar a nossa filha and we think we're going to be able to save our daughter. se ela ligar para a gente. She calls us. Não é isso que a gente acha? Isn't that what we think? É verdade, irmãos. That's true, right?
Às vezes a gente ora, mas o celular ligado. Sometimes we pray, but the cell phone's turned on. Como muitas pessoas aqui, eu sou de uma geração que não havia celular. You know, like many people here, I come from a generation where we didn't have cell phones. Contava-se as casas que tinham telefone na rua onde eu morava. We even knew how many houses actually had a phone in their house. Geladeira, então, Or a refrigerator, even less. na minha casa foi ter geladeira quando eu já tinha 13 anos de idade, sei lá. We only had a fridge in my house when I was 13 years old. E como é que nós vivemos todo esse tempo sem geladeira? And how do we live that whole time without a refrigerator? Sem telefone, Without a phone? sem celular, Without a cell phone? sem televisão, controle remoto? Without a TV and remote control? Como? Sem internet, sem computador, não posso imaginar. Without internet or computer, I can't imagine. E agora estamos muito preocupados. And now we're so worried. É por isso que Deus não tem operado tantos milagres. That's the reason God hasn't worked so many miracles. Porque estamos tão confiados nas coisas. Because we're trusting so much in other things. Estamos tão preocupados sobre o que vamos comer. We're so worried about what we will eat. Deixa essa preocupação de lado. Set this worrying aside. Um outro impedimento para o milagre de Deus acontecer na nossa vida And another thing that holds us back from God's miracles happening in our life é que nós só conseguimos ver a solução com a nossa própria visão. is that we can only see the solution through our own sight. Ah, eu não vejo outra saída. Oh, I don't see any other way out. Ah, eu não sei. Olha o que os discípulos fizeram. Look at what the disciples did. Eles foram e deram uma sugestão para Jesus. They went and they made a suggestion to Jesus. Ó, eles estavam vendo os milagres ali. They were seeing the miracles there. Bom, mas eles acharam que Jesus podia curar, mas não podia multiplicar pão. They thought Jesus could heal, but he couldn't multiply the bread. Então, às vezes, a gente acha que Deus pode fazer uma coisa, mas não pode fazer outra. So sometimes we think God can do one thing, but not another thing. Não, e isso Deus faz, mas isso Deus não Oh, faz. God does that, but not this. Tem muitas histórias, I have a lot of stories, mas os discípulos chegaram para Jesus já com uma solução. but the disciples went to him with a solution in hand. Olha, manda que esse povo vá embora, They said, look, send these people away, e aí eles podem ir nas cidades próximas para comprar comida. and then they can go to the neighboring cities to buy food. Sabe que às vezes nós fazemos a mesma coisa com Deus. And you know, sometimes we do the same thing with God. Nós dizemos, Senhor, essa é a única maneira que tu tens de me abençoar. We say, Lord, this is the only way you can bless me. Manda isso acontecer, Senhor. Command this to happen, Porque às Lord. vezes Deus tem algo totalmente diferente para você. Maybe God has something totally different for you. Mas você quer que Deus te abençoe, mas tem que ser do seu jeito. You want God to bless you, but it has to be your way. Mas do seu jeito não existe milagre. But your way, there will be no miracle. E aí, Deus, às vezes, de tanta insistência sua, Ele faz o que você quer. And then sometimes you insist so much, God will even do what you ask. E aí você vira para Deus e diz, onde estão os teus milagres, Senhor? But then you look to the Lord and say, Lord, where are your miracles? Ai, Senhor, porque tu não está fazendo nada de sobrenatural na minha vida. Oh, Lord, why aren't you doing anything supernatural in my life? Sabe, queridos, às vezes nós não nos vemos como a solução do problema. You know, sometimes we don't see ourselves as the solution to the problem. Nós sempre olhamos que Deus vai ter que descer do céu ou mandar um anjo para fazer aquilo que Ele quer fazer através da nossa vida. We always think God has to come down from heaven or to send an angel to do what we want him to do through our Isso life. também é um empecilho, é um impedimento para nosso milagre. And this also holds us back from that miracle. Quando eles chegaram para Jesus com essa proposta, So when they went to Jesus with this proposal, o que Jesus respondeu para eles? what did Jesus answer? Por que vocês mesmos não dão de comer essa multidão? He said, why don't you yourselves give to eat to this Já multitude? pensou, irmãos? Que responsabilidade. Can you imagine the responsibility? Dá você mesmo, dá de comer esse povo. You yourselves give food for these people to eat. Eu tenho um problema sério comigo mesmo. I have a serious problem with myself. Toda vez que eu vou orar para comer, Every time I go to pray to eat, eu oro e digo, Senhor, atende a mesa daqueles que estão em necessidade. every time I go to pray, when I eat, I pray, Lord, give food, provide food for those people that are in need. Tem misericórdia daqueles que não têm o que comer na hora do almoço. Have mercy on those people that don't have food to eat at lunchtime. E na mesma hora, o Espírito, eu não sei se é o Espírito Santo ou se é a minha mente, eu não sei o que é, alguma coisa fala para mim assim. And at that same time, either the Holy Spirit or my mind speaks to me and says,
Por que você mesmo não ajuda as pessoas que estão em necessidade? Why don't you yourself help the people that are in need? Ai, Senhor, é terrível. Eu tenho que dar um jeito. Ou eu mudo a minha oração, ou mudo a minha atitude. You know, and either I can change my prayer or change my attitude. Que nós, às vezes, nós queremos que Deus faça aquilo que Ele nos manda fazer. Sometimes we want God to do the things He commands us to do. Mas sabe por que é mais fácil pedir para Deus fazer aquilo que nós não queremos fazer? You know why it's easier to ask God to do the things we don't want to Porque do? nós não queremos compartilhar o nosso pão. Because we don't want to share of our bread. Sabe por que nós não queremos compartilhar o nosso pão? You know why we don't want to share our bread? Porque a gente está preocupado com amanhã. Because we're already worried about Se eu tomorrow. dividir o meu aqui, o que eu vou comer amanhã? If I divide my bread up here, what will I eat tomorrow? E aí já fazemos todas as contas na cabeça. Esse mês eu gastei tanto de supermercado, tanto de gasolina e por aí vai. They're already calculating everything in their head. I spent this on gas and on groceries. Jesus falou, dê você mesmo de comer. Jesus said, you yourselves give them to eat. Irmãos, Deus sempre quer operar milagres. Brethren, God always wants to work miracles. Deus está sempre disposto a operar And milagres. God is always willing to work miracles. Mas Deus quer usar os seus discípulos para fazer os milagres. But God wants to use His disciples to work these Quem miracles. são os seus discípulos? Who are His disciples? Você é discípulo de Jesus. You are a disciple of Eu sou Jesus. discípulo de Jesus. I'm a disciple of Nós Jesus. queremos que o evangelho cresça, We want the gospel to grow, mas não pregamos. but we don't preach. Nós queremos que a igreja cresça, We want the church to grow, mas nós não but convidamos. we don't invite anyone. Porque pensamos assim, quem vai querer vir aqui e ouvir uma mensagem em português? Because we think, who will want to come here and hear a message in Portuguese? Não dá. That won't work. Se eu pudesse, eu levava ele numa igreja onde ele vai escutar inglês. If I could, I would take him to a church where he'll hear somebody preach in English. E às vezes nós limitamos o que Deus quer fazer através da nossa maneira de pensar. And sometimes we limit what God wants to do by the way that we think. Quando nós estamos dispostos a obedecer a Deus, But when we are willing and available to obey God, os milagres de Deus começam a acontecer. the miracles of God start to happen. Porque quando nós estamos dispostos, nós ouvimos as instruções do Mestre. Because when we're willing, then we hear God's instructions. Quais foram as instruções de Jesus para aqueles discípulos, irmãos, para os seus 12? And what was Jesus' command to the 12? Jesus falou para eles assim, coloque-os em grupo de 50. Jesus told them, divide them into groups of 50. Às vezes, sabe, quando alguém dá uma ordem para nós, a gente diz assim, mas qual é a diferença? But sometimes when somebody gives an order to us, we say, well, what's the difference? Pastor diz que é para orar de olho fechado ou de olho aberto. Que diferença faz? The pastor told me to pray with my eyes closed or open, but what's the difference? De joelho ou sentado, que diferença On faz? my knees or sitting down, what's the difference? 5 horas ou 4:30, que diferença faz? 5 o'clock or 4:30, what difference is Da it? minha casa ou da igreja, que diferença faz? At my house or at church, what's the difference? Sabe qual é o nosso problema, irmãos? You know what our problem is? Que nós sempre estamos discutindo as instruções de Deus, Is that we're always complaining and arguing with the instructions from God, tentando entender, trying to understand. quando Deus não quer, Ele não quer nem dar explicação, Ele só quer que você obedeça, Ele quer que a gente obedeça. When God doesn't even desire to give an explanation all the time, He just wants us to obey. Você poderia ouvir uma mensagem inteira, You could hear an entire message, muito profunda, a very profound message, teologicamente correta, theologically correct, explicando por que Jesus mandou sentar de 50 em 50. explaining why Jesus told them to sit down in groups of 50. Mas se você me perguntar, But if you ask me, a minha resposta vai ser, eu não sei. my answer to you would be, I don't know. Realmente eu não sei por que Jesus mandou sentar de 50 em 50. Honestly, I have no idea why Jesus asked them to sit in groups of 50. Mas você sabia que às vezes Jesus só quer saber se somos obedientes ou não? But did you know sometimes Jesus only wants to know if we are Meu obedient filho or not? ora de cabeça para baixo. My son, pray upside down. Mas que loucura, pastor. Oh, pastor, that's crazy. Mas como é que Deus vai mandar uma coisa dessa? How will God command me to do something like Irmãos, eu that? não sei, mas se Deus te mandar orar de cabeça para baixo, ora. Brothers, I don't know, but if God commands you to pray upside down, pray that way. Eu realmente vou achar muito estranho. I honestly, I would find that very strange. Mas se você tem certeza que Ele está mandando, ora. But if you are certain He is ordering you to do that, pray that way. Você quer ver a ordem mais absurda que Deus disse? Rodeiem a cidade
uma vez por dia durante 7 dias. Can you think of a more absurd command than when God said, surround the city 7 times, Uma vez por dia one time every day for durante 7 7 days. dias. E no 7º dia, And on the 7th day, rodeiem a cidade 7 vezes. walk around the city 7 times. Aí você pergunta, mas Deus não podia mandar rodear a cidade tudo de uma vez só, num dia só? But then you think, couldn't have God just said to walk around the city, Todas as vezes em um só dia? to walk around the city, all of the times, the total amount of times in just one day? Ah, seria muito mais fácil. It would have been a lot easier. Mas para que rodear a cidade? But why walk around the city? Ele não podia só soprar e os muros iam cair? Couldn't he just blow and the walls would fall down? Que ordem absurda! Naamã mergulha no Rio Jordão 7 vezes. Or another absurd command, submerge yourself in the river 7 times. E aí, na 7ª, você vai ficar curado da sua lepra. And on the 7th time you will be healed of your leprosy. Irmãos, existem ordens de Deus que não fazem sentido para nós. Brethren, there are commands from God that don't make sense to us. Quando Deus, a primeira vez, disse para mim, estuda inglês, Lamarx. When God told me for the first time, study English, Deus não me disse por quê, God did not tell me why. não me disse para onde eu ia, He didn't tell me where I não would me go. disse o que eu ia fazer, He didn't tell me what I would não do. me disse mais nada. He didn't tell me anything else. Só falou, comece a estudar He inglês. just said, start studying English. Ah, irmãos, é fácil fazer as coisas assim? Is it easy to do things that way? Sabe quando seu chefe manda você fazer alguma coisa, você quer saber por que seu chefe está mandando. When your boss tells you to do something, you want to know why they're asking you to do E something. quando você descobre que você podia estar fazendo a coisa da maneira mais fácil, And when you find out you could be doing the same thing an easier way, e que seu chefe quer que você faça daquele jeito, but your boss wants you to do it that way, você fica alegre com seu chefe, né? then you're really happy with your Eu boss, amo right? esse chefe. I love my O boss. chefe abençoado. Oh, what a blessed boss. Não. Irmãos, Jesus disse, mande sentar de 50 em 50. Jesus told them, command them to sit in groups of 50, E eles obedeceram, irmãos. and they obeyed. Nós precisamos aprender a obedecer a We Deus. have to learn to obey God. Sabe, traga os 5 pães e os 2 peixes aqui. Bring the 5 loaves of bread and the 2 fish here. E Jesus orou ao Pai. And Jesus prayed to the Father. E Jesus deu graças, obrigado pelo pão. And Jesus gave thanks, thanking for the bread. Sabe, e nós vamos vendo o que aconteceu, os discípulos começaram a distribuir And we see that the disciples started distributing the food, e os pães começaram a se multiplicar. and the bread started multiplying itself. Se eles não tivessem obedecido, If they had not obeyed, até hoje estariam esperando o pão se multiplicar primeiro. then until today they would still be waiting for the bread to E multiply. às vezes nós queremos que Deus faça primeiro o milagre para depois a gente começar a fazer o que Ele nos manda fazer. Sometimes we want God to work the miracle first, and then we'll obey what He tells O us to do. milagre só começa a acontecer à medida que nós começamos a obedecer a Deus. But the miracle only starts to happen as we start to obey God. Existem ordens de Deus, irmãos, que elas sinceramente não fazem nenhum sentido. There are orders from God that sometimes make no sense at all. Lembra da viúva que foi multiplicado o seu azeite? Remember the widow that had oil that was multiplied? Ela precisou obedecer também. She had to obey as well. Eliseu falou para ela, pegue vasilhas emprestadas. Elisha told her to take different jars, empty jars. E como é que você vai tomar vasilhas emprestadas se você não tem azeite? But how will you borrow empty jars if you don't have any oil? Já imaginou? Can you imagine that? Aí ela chega na sua casa. Você sabe que ela é viúva. But then she gets home, she arrives back home, and you know she's a widow. E ela fala assim, Tânia, eu queria que você me emprestasse o máximo de vasilhas que você tiver. She says, Tanya, I would like for you to lend me as many jars as you have. E aí a Tânia falava, mas para que você quer And vasilhas? then Tanya would ask, well, why do you want jars? Não, é que eu vou precisar para colocar um azeite. No, it's because I'll need the jars to put oil in them. E a Tânia começa a pensar, essa mulher está ficando doida. And then Tanya starts saying, this woman's getting crazy. Olha, porque eu sei que ela não tem dinheiro. Because I know she has no money. Eu sei que o marido dela morreu. I know her husband died. Eu sei que eles estão devendo muito dinheiro. I know that they are owing people a lot of money. E será que ela vai devolver minhas vasilhas? Is she really going to return my jars to me? Tá ficando louca. She's getting crazy.
Mas não foi só da Tânia. But it wasn't only Tanya. Chegou na casa da Amber. She also went to Amber's house. Me dá as vasilhas. Give me the jars you have. Chegou na casa da Ilma. Preciso de She went vasilhas. to Yuma's house. I need jars. Chegou na casa do Aaron. Preciso de Went vasilhas. to Aaron's house. I need jars. Imagine que todos começaram a pensar, essa mulher enlouqueceu. I imagine everyone was thinking, this O que woman's será gone que ela está crazy. pensando em fazer com essas vasilhas? What is she thinking of doing with these jars? Mas ela creu. But she believed, E ela obedeceu. and she obeyed. E Deus multiplicou o azeite. And God multiplied the oil. Deus só faz milagre na vida daquele que crê, queridos. God only works miracles in the life of those people that believe. Incredulidade não opera milagre de Deus. Disbelief does not work God's Você sabia, miracles. tem duas maneiras de você viver. You know, there's only two ways for you to live. Ou viva dos milagres, Either you live on the ou miracles, viva daquilo que você vê. or you live based on what you see. Os dois vão viver. Both people will live. Mas sabe quem vai viver melhor? But you know who will live better? Quem vive dos milagres. Whoever lives on the miracles. Porque o milagre nos aproxima de Because Deus. the miracles draw us near to God. Sabe, um dos grandes problemas que às vezes nós enfrentamos, You queridos, know, one of the big problems that we often face é a pressa. is hurry. Sabe, aquele povo podia estar preocupado, tem que voltar para casa, tem que lavar roupa, meu menino vai levantar amanhã cedo para ir para a escola. You know, those people could have thought, I need to go home, I need to wash these clothes, I need to take care of my kids. Sabe, acho que eu vou logo embora, porque acho que não vai sair comida aqui mesmo, né? You know, I think I'm going home because I don't think that there's going to be any food here. Tô vendo anyways. nenhuma movimentação, tô vendo nenhuma cozinha, You know, I don't see anybody cooking or anything. né? Esse é a multidão lá no deserto com This Jesus. is the multitude that's there in the desert with Jesus. Era assim que eles estavam? Is that the way they were? Era ou não era? Is it or not? Não. Eles não estavam nem preocupados com isso. They weren't even worried about that. Tudo que eles queriam é estar perto de Jesus. All they wanted was to be near Jesus. Parece a gente quando vai orar, That's just like how we are when we go to ou prayer, quando vai para a igreja, or when we go to church, ou quando vai para um culto or qualquer. when we go to any other service, Será que vai ter alguma coisa para comer? to like a prayer service. We say, will there be something to eat? O que será que vão servir depois do culto? What are they going to be serving after the Geralmente na service? casa do irmão Walter tem uma jantinha, né, mãe? Usually at Brother Walter's house, there's something to eat, right? Mas na casa do Aaron, tem uma jantinha também. But at Aaron's house, there's also something to eat there. Não, mas na casa do céu só tem biscoito. But when we go to Sazer's house, there's only Acho cookies. que eu não vou, não. I don't think I'm going. Queridos, nós precisamos desejar estar na presença do Senhor com comida ou sem comida. Beloved, we need to desire being in the presence of God with or without food. Porque quando Ele opera os seus Because milagres, when He works His miracles, até a barriga sai satisfeita. even our stomach is satisfied. Ele tem milagre para o natural, para o sobrenatural. He has miracles for what's natural or supernatural. Ele tem milagre para o corpo, ele tem milagre para a alma. He has miracles for the body, for the soul. Ele tem para atender todas as tuas necessidades. He has miracles that will fulfill all of your needs. Portanto, não precisamos estar com pressa de sair da sua presença. Thus, we do not have to be hurried to flee His presence. Nós precisamos obedecer. We just need to obey. Nós precisamos gostar de estar na presença de We Deus. need to enjoy being in the presence Como of diz o God. Salmo 1, diz que nós teremos prazer na lei do Senhor. Like it says in Psalm 1, we have joy in the law of the Lord. E na lei dele nós meditamos de dia e de noite. And on His law we meditate day and night. Nós não temos que fazer aquela oração estilo fast food. You know, we don't have to make that prayer that's like fast food. Ai, Senhor, obrigado por esse pão, em nome de Jesus, amém. Lord, thank you for this bread in the name of Jesus. Amen. E aí depois come, enche a pança, dorme, assiste televisão, faz todas as outras coisas. Aí quando chama para orar, de novo. And then you eat, fill your gut, go watch TV, do whatever, and then when someone calls you to pray, you say, again? Ah, não aguento viver nessa casa do pastor, é muito espiritual. Oh, I can't stand living in the pastor's house. It's too spiritual. Queridos, a presença de Deus é algo para ser desfrutada. Beloved, the presence of God is something to rejoice in. O versículo 17 termina dizendo: todos comeram e ficaram satisfeitos. Verse 17 ends by saying, all ate and they were satisfied. Você está satisfeito?
Are you satisfied? Ou você está vivendo uma vida espiritual miserável, com fome? Are you living a miserable spiritual life, still hungry? Como você está? How are you? Insatisfeito? Are you satisfied? Desconsolado? Are you uncomforted? Com raiva de Deus? Angry with God? Com raiva do pastor que prega essas mensagens? Angry at the pastor that preaches these messages? Não. Espero que você esteja satisfeito. I hope that you are satisfied. Se você não está satisfeito, não saia daqui sem se satisfazer em Deus. If you are not satisfied, don't leave this place without being satisfied in God. Jesus está aqui. Jesus is here. Ele quer te satisfazer, querido. He wants to satisfy you. Ele quer encher a tua alma. He wants to fill your soul. Não largue a presença dele. Don't let go of His presence. Clame. Cry out. E diga, Senhor, não te deixarei enquanto tu não me And abençoares. say, Lord, I will not leave you alone until you bless me. Ai, Senhor, eu preciso hoje, quando acabar esse culto, eu quero estar cheio da tua presença. Lord, when this service is over tonight, I want to be full of your presence. Alimentado. Fulfilled, satisfied. Mas não vai engordar na presença de Deus, hein? But don't fatten yourself in the presence of the Quando Lord. Deus te enche, When God fills you, porque Ele quer usar você. it's because He wants to use Ele you. quer usar você He wants to use you para fazer o que Ele quer fazer. to do what He wants to do. Em nome de In Jesus. the name of Jesus. Feche os seus olhos. Close your eyes. Abençoe, Senhor, o teu povo. Abençoa a tua igreja. Bless your people and bless your church. Renova a nossa fé. Restore our faith Alegra o nosso coração. and bring joy to our hearts. Pai, põe satisfação no coração do teu povo, Senhor, aqui neste lugar. Father, put satisfaction in the heart of your people in Não this deixa place. ninguém sair daqui, Senhor, triste e amargurado, Don't allow anyone to leave this place sad or bitter, nem com fome de ti, neither hungry for you, e nem com fome física, and not with physical hunger, mas alimentado em todos os aspectos. but satisfied and fed in every way. Muito obrigado, Senhor, Thank you very much, Lord, porque cremos em ti, because we believe in you. cremos nos teus milagres. We believe in your miracles. Eu agora coloco, Senhor, Lord, now I place toda a preocupação all worry nos pés da cruz, at the feet of the cross, porque nós cremos because we believe que tu é quem cuida de nós. that it is you that takes care Em of us. nome de In the Jesus. name of Jesus. Amém. Amen. Que Deus abençoe todos que nos assistiram nessa noite. And that God would bless all those that assisted by the internet tonight, E aqui também. and here as well, Você tem uma semana cheia de vitória. that you would have a week full of victory. Amém. Olá para você que ficou até agora assistindo o nosso culto. Para mim, para nós, para a nova geração, foi um prazer. Nós nos sentimos muito honrados com a tua presença. Não importa onde você esteja, não importa que país você esteja, o que mais importa é que você tenha escutado e tenha entendido a palavra de Deus e que você possa aplicar a palavra de Deus para a sua vida. Um grande prazer realmente. Nós queremos abençoar tua vida, mas também queremos ser abençoados por você. Lembre-se de pedir a Deus, de orar a Deus pela nossa igreja, para que esse ministério cresça. Ore por nós para que as pessoas que ainda não têm uma igreja perto, ou não têm de alguma maneira, por algum outro motivo, a mesma oportunidade que nós temos de vir a uma igreja, eles possam ter também. É muito importante, eu quero que você entenda, a sua presença na igreja, é a sua comunhão com o corpo de Cristo. Mas nós estamos providenciando isso, essa transmissão, para que você possa ter a oportunidade de ouvir a palavra, de ser edificado, de ser abençoado. Muito obrigado e que Deus abençoe a tua vida. Em direção